Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, vamos juntos caminhar na nossa elevação, no nosso despertar e principalmente na nossa conscientização da vida de Deus que habita no nosso interior. E para nós começarmos a reunião de hoje, faremos uma oração que consta no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é uma oração maravilhosa que ela consta na página, deixa eu só abrir aqui, página 109. O meu livro é 37ª impressão. É a oração para tornar o lar um paraíso. Então vamos fazer essa oração. Se você tiver o livro em casa, você pode acompanhar a oração lendo também. Caso contrário, você também pode ficar em posição de oração, acompanhar mentalmente e foque com bastante emoção nas palavras dessa oração. Vamos lá então? Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shihan também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizado com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é um mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda esta oração e agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder compartilhá-la nesse momento. Boa noite, muito obrigado novamente. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras nesta noite, para que juntos possamos estudar um pouco mais, aprofundar os ensinamentos da Seichoné e praticar a nossa maravilhosa meditação Shinsokan. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que gastam um tempinho para deixar uma mensagem, seja no chat, seja também as mensagens deixadas nos canais da Meditação Shinsokan e da Seichoné do Brasil. Meu muito obrigado. Leio todos com muito carinho e eu externo a minha profunda gratidão em forma de oração, abençoando a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado por quem está assistindo agora. Muito obrigado. No Brasil e fora do Brasil, receba o meu abraço caloroso. Vamos juntos hoje navegar um pouquinho mais nas ondas do mar infinito da graça de Deus, estudando um pouco mais sobre a filosofia da imagem verdadeira, a filosofia do homem filho de Deus, pregada pela Seichoné. E detalhe, pregada por todas as grandes religiões que pregam a vida, mas difundida de forma clara, de forma direta e de forma de fácil entendimento,
pela Seichonoye. E hoje nós vamos continuar o assunto que estávamos falando na semana passada. Foi interessante que decidimos começar a falar um pouco aprofundar um pouco a questão do relacionamento. Então nós começamos falando sobre a preparação, o que é o início do relacionamento, a fase do namoro, que é a preparação para a caminhada espiritual. Depois nós viemos e demos 10 dicas daquilo que nós podemos melhorar, daquilo que nós podemos fazer para que o nosso relacionamento comece bem, ou se conserte, ou melhore cada vez mais e manifeste o real propósito espiritual o seu real propósito espiritual, né? Então, a primeira foi explicando, dando as bases teóricas, a segunda foi dando as dicas, a terceira nós entramos na questão do casamento. E em todas elas você pode observar que eu fiz pequenas introduções exatamente para explicar o aprofundamento. E dentro da questão do casamento é muito sério, porque hoje em dia é muito difundido que casamento é o cemitério do amor, casamento é uma coisa horrível, quando o cara casa, todo mundo fala, meu Deus, meus pêsames para você. Passam ideias tão ruins, tão negativas de casamento, que as pessoas ficam até com receio. E é preciso nós entendermos o porquê que nós temos que fazer as coisas, a fim de que compreendamos e consigamos enfrentar ou consigamos viver aquela situação, tirando dela o melhor. Imagine só, se pegam você, não te explicam e colocam dentro de uma academia de ginástica para você fazer os exercícios. Você vai falar assim, meu Deus, por que estão me colocando aqui? Está tudo me faz sofrer, tudo me causa dor, por que eu estou aqui? Aí você acaba saindo da academia e fala, para cá eu não quero voltar, nunca mais. Por que isso aconteceu? Porque o problema é a academia? Não, é porque faltou explicar qual é a razão pela qual você precisa passar por aquilo. Quando lhe explica e você toma consciência, você vai feliz para a academia, mesmo sentindo as mesmas coisas anteriormente. Isso porque você descobre que aquilo é para exercitar o seu corpo, que vai lhe trazer saúde, que vai lhe trazer beleza, que vai lhe trazer inúmeros benefícios. Então, a mesma coisa, o crescimento espiritual, ele advém das matérias que nós podemos ter na nossa vida. Algumas pessoas acreditam que felicidade é correr dessas matérias, enquanto que aquelas que cumprem essas matérias e conseguem terminar com louvor e aprovação, eles são diplomados na vida e terminam como verdadeiros vencedores. Verdadeiros vencedores. Então, dentro da nossa vida nós temos inúmeras matérias. Umas nós escolhemos, outras advêm pela nossa própria vibração. Então, dentro dessas matérias, o casamento é uma maravilhosa que nós precisamos entender e continuaremos falando, só que agora nós vamos aprofundar no aspecto que é importantíssimo. Então, você que está assistindo essa palestra hoje, preste muita atenção, nós vamos trabalhar no aspecto que eu diria que é o suprassumo do que a gente tem de prática espiritual para transformar a nossa vida. E é nesse ponto que eu bato muito a tecla. A Seichonoye é prática, porque a Seichonoye é para viver a religião viva na prática. E para já começar, hoje nós utilizaremos esse livro que a gente já vem utilizando já há algumas semanas, A Verdade da Vida, volume 14. O professor Masaru Taniguchi vai falar sobre ética. Esse livro é maravilhoso, é Ética / Educação. É maravilhoso esse livro. Eu recomendo muito a leitura do 13 e do 14, porque eles fazem a dobradinha de ética e educação, parte 1 e parte 2. E é interessante que o volume 14 ele vai falar muito da vida conjugal também, ele vai falar exatamente da manifestação do amor entre casal. Aí você fala, mas espera lá, manifestação do amor dentro de um livro que fala sobre ética? Amor é um exercício da ética espiritual. Olha que coisa linda, isso é maravilhoso, porque as pessoas acreditam que amor é a manifestação dos desejos. Amor é algo mais sublime. Se você quiser maiores aprofundamentos, assista as 3 palestras anteriores a essa. É só você seguir lá com o mesmo nome, relacionamento, você vai pegando as palestras e você vai vendo como eu vou discorrendo
como eu vou discorrendo sobre a teoria, ou como eu vou discorrendo sobre a filosofia da Seichonoye no aspecto do aprofundamento do amor na visão espiritual. Então vamos lá. Capítulo 1, primeira página a primeira página do capítulo 1, página 15, volume 14, o meu é a... Deixa eu ver qual é a edição desse livro. Terceira edição. Começa assim: a Seichonoye não é mera religião, ela é vivência, é lar, é tudo. Mas o seu traço mais marcante é o fato dela ser uma religião de renascimento, graças ao qual tanto a existência individual como o lar adquirem vida. Olha só, a Seichonoye não é mera religião. O que eu quero dizer? Não é mero conjunto de dogmas, não é mero conjunto de ensinamentos que simplesmente são porque assim alguém determinou. Não. A Seichonoye é uma religião viva. O que é uma religião viva? Que ela vivifica o ser e a família. Ou seja, aonde ela entra, se ela for vivificada, quem lá está será vivificado. Em resumo, a Seichonoye é uma religião de prática. De prática. Vocês conhecem aquelas pessoas que falam assim: nossa senhora, estou fazendo um regime, estou indo para a academia e nada está mudando. Aí você vira e fala assim: mas que engraçado, todo mundo que faz regime, todo mundo que faz academia, obtém algum resultado, tem alguma coisa errada. Aí você vai observar, ou o regime da pessoa não é um regime, é aquele regime de engorda, ou a pessoa vai para a academia para fazer um monte de coisa, menos malhar. Eu conheço pessoas que entram na academia, passam o dia batendo papo, vai embora e fala assim: nossa senhora, hoje foi um dia pesado. Ela malhou somente esse grupo muscular aqui, ó, que é do maxilar, porque falou, chega a ter que beber água de tanto que fala. E não vai nada, que nem uma vez. Eu estava entrando na biblioteca, estávamos eu e minha esposa, na época nós ainda estávamos namorando, a gente entrando na biblioteca, entrou uma menina toda com cara de inteligente. A menina entrou assim, quando a gente olhou para ela, a gente, caraca, essa daí é muito mais inteligente que a gente. Ela tinha uma pose, sabe, de intelectual assim, ela entrou com um livro gigante assim. Quando eu vi o tamanho do livro, na minha mente veio a ideia, cara, ela já deve ter lido esse livro 2 vezes. Ela carregando o livro assim com intimidade, assim, ela entrou. Toda assim, sentou, e eu fiquei observando, porque eu falei, cara, essa menina deve ser muito inteligente, né? E eu pensando, eu quero aprender com ela como é que ela vai estudar, né? Ela pegou o livro, botou o livro assim, ajeitou, deitou e dormiu a tarde inteira. Ela levantou, estava aquela poça de baba em cima do livro, ela limpou o rosto, pegou o livro, botou debaixo do braço e foi embora. Aí eu fiquei imaginando ela chegando em casa e perguntando: como é que foi o estudo? Nossa, hoje o estudo foi pesado. Ela dormiu a tarde inteira. Aí, às vezes, a pessoa fala assim: meu Deus, mas a pessoa está o dia inteiro estudando e não muda nada. Aí você pergunta: como é que será que está esse estudo? Se a gente puxar isso para a questão da religião, quantas pessoas que pregam religião, mas quando você vai ver na vida prática, não muda nada. Pelo contrário, às vezes até piora. Aí você fala: mas o que será que está acontecendo? Porque a pessoa prega a vida, ela prega um monte de coisa, mas a vida prática não está mudando. Por quê? Porque está somente na teoria, na prática da vivência, não. Então a Seichonoye, ela é uma religião de vivência. Então a pessoa falar que é Seichonoye e não pratica, não é Seichonoye. Por quê? Seichonoye é prática. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala: a Seichonoye não é mera religião. Entre parênteses, não está no livro, isso sou eu que estou falando. Entre parênteses, mera religião dogmática teórica. Ela é vivência. Se ela é vivência, é porque ela é uma religião para ser vivida. Por isso que a gente tem que praticar. Ah, preletor, por que eu tenho que ler os livros? Porque livro é vivência. Eu estou vivendo o ensinamento por meio do estudo. Por isso que tem que ler. Então, quando ele fala, ela é vivência, é lar, é tudo. Vamos trazer aqui o nosso quadro. Vamos lá. Nós vimos na palestra passada que lar significa
local de aprimoramento recíproco. Recíproco, olha que maravilha. Então, quando o professor Masaharu Taniguchi fala que Seichonoe é lar, ele está falando que Seichonoe é local de aprimoramento recíproco. Seichonoe é local para nós crescermos. Os ensinamentos nos dão o suporte para que nós possamos viver na prática a religião. Então, se perguntar, então a Seichonoe está nos templos? Não. Os templos sagrados da Seichonoe são os livros que nos ensinam como viver. Então, o meu templo sagrado é a minha prática diária. É aí que está a essência, a vivência. Aí que está a verdadeira religião. Ora, se você tem uma religião, pensa só, vamos ter uma mente, eu estou exagerando, mas vamos ter uma mente extremamente utilitarista. Ora, se a religião é uma questão formal para somente depois da morte, para que eu vou mexer com religião agora? Não faz o menor sentido. Se a religião não vai me mudar, se a religião não vai me engrandecer, se a religião não vai causar transformações na minha vida e é uma mera formalidade, então faz todo sentido eu pintar e bordar a minha vida inteira para quando chegar nos finalmente eu me arrepender e ir para o céu. Porque eu curto aqui embaixo, vivo a festa, vou para a bagunça, na hora que eu observar que o negócio vai ficar feio para mim, eu me arrependo, me arrependi, agora vamos para o céu. E está tudo beleza. Quando não é isso. Religião é um movimento para você manifestar Deus. Ou seja, a religião é para trazer o paraíso aqui e agora, e não após a morte. É para trazer aqui e agora. Até porque, observem um ponto interessante. O céu. As pessoas acreditam que mesmo sem se esforçarem, mesmo sem se aprimorarem, mesmo sem terem um nível condizente com os pensamentos sublimes de Deus, irão para o céu. Eu irei para o céu porque eu sou bondoso. Mas é bondoso na forma ou é bondoso apenas em aspectos da sua vida? Então eu já cansei de ver pessoas que arrogantemente batem no peito falando eu vou para o céu, eu vou porque eu fiz determinada formalidade ou eu sou de certa linha religiosa e acredita que vai para o céu. Aí a pessoa é cheia de maus hábitos, ela é cheia de pensamentos ruins, ela tem hábitos mentais não condizentes com Deus e ela fala que vai para o céu. Aí vamos imaginar o paraíso cheio de pessoas maravilhosas, porque é o paraíso. Agora então pensemos, se o paraíso é cheio de pessoas maravilhosas, o que acontecerá no paraíso se entrar uma pessoa que não é maravilhosa? Você imagina só, cheio de pessoas harmoniosas e maravilhosas, entra uma pessoa barraqueira, uma pessoa maledicente, uma pessoa invejosa e uma pessoa que simplesmente só fala em coisa ruim. Pera lá, por que ela vai estar no céu? Porque ela fez determinada formalidade. Mas no momento que uma pessoa dessa chegar no paraíso, ela destrói o paraíso. Ou seja, no paraíso, para que ele continue sendo paraíso, só podem ter pessoas paradisíacas lá. Porque se entrar um espírito de porco no paraíso, destrói o paraíso. Porque vai começar a fazer fofoca, vai começar a querer fazer as coisas tudo errado lá em cima e vai bagunçar. Então prestem bem atenção. Para que o paraíso seja o paraíso, só podem ter pessoas paradisíacas. Porque se entrar uma que está fora da curva, vai transformar o paraíso no protótipo do inferno. Então, ou seja, a pessoa que acredita que só precisa fazer na forma para ir para o céu, ela não vai para o céu. Não porque Deus não queira, mas é porque o céu não lhe faz parte, porque ela ainda não manifesta o céu que está dentro de si. O que eu quero dizer? Para que você entre no paraíso, você tem que ter o paraíso dentro de você. Porque na hora que você tiver o paraíso dentro de você, você estará pronto para ir para um local paradisíaco, exatamente igual a você. Então, para que nós possamos viver o paraíso, precisamos que o paraíso se manifeste primeiro em nós. Porque quando nos tornarmos pessoas paradisíacas, o céu abrirá as portas
para a gente. Por isso que é importante nós entendermos isso. Eu trouxe essa analogia porque algumas pessoas falam, eu vou para o céu. A pergunta é, o céu te quer? Porque às vezes você está tão ruim, está com uma manifestação fenomênica tão bizonha, que você não... O pessoal vai fechar a porta, deixa esse entrar não, deixa esse entrar não. Deixa. Você observa, gente, tem grupos que são desfeitos por causa da postura de uma pessoa, que é predatória, é uma postura negativa, é uma postura que vai desanimando, ela vai sugando das pessoas. Por mais que ela pense, eu sou uma boa pessoa, o professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 15, ele fala, ser bom é você manifestar a bondade. Ser bom é você manifestar a bondade em forma de palavras, atos e ações. Olha que coisa profunda. Então, ou seja, nós somos bons primeiro na mente, para que depois nós consigamos ser na forma. É por isso que a pessoa que ela é realmente boa, ela começa sendo boa consigo mesmo, nos seus pensamentos, sentimentos e ações. Então lembre-se sempre disso. O paraíso é composto de pessoas paradisíacas. E para que você faça parte dessas pessoas paradisíacas, precisamos manifestar o paraíso dentro de nós. É por isso que a religião tem que ser praticar. Se a religião não te transforma, ou porque você não quer praticar, ou porque você entendeu errado os ensinamentos. Por isso que a Seichonoye é direto, é papo reto. Tu tem que praticar, porque se você não praticar, você não vai estar vivendo a religião. Então, quer ser Seichonoye, pratique os ensinamentos da Seichonoye. E é garantido que haverá transformação. Por quê? Se você se elevar, o paraíso passa a se manifestar. Ok? Pode até não ser fácil, mas é simples. Quando nós entendemos e nós começamos a caminhar, é um caminho sem volta, gente. Você vai rumo ao progresso. Então, ou seja, Seichonoye é local de aprimoramento recíproco. É um casamento, é uma das grandes lições para nós manifestarmos Deus. Na palestra passada, eu expliquei sobre aqueles pontos principais que nós precisamos ter num relacionamento a dois. E muitas pessoas me perguntaram, tá, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Pô, você falou que precisa ter respeito, admiração, liberdade, nós precisamos respeitar a individualidade, nós temos que trabalhar a manifestação. Então você falou de respeito à individualidade, você falou de admiração, você falou da manifestação. Como nós podemos fazer isso na prática? Então, hoje nós vamos trabalhar essa prática da Seichonoye. Nós vamos aprofundar nesse ponto tão especial da Seichonoye, que a torna uma filosofia / religião tão maravilhosa, porque ela transforma a nossa maneira de viver. Então, vamos lá? Já vou trazer aqui um ponto. Então, eu falei na palestra passada, deixa eu anotar aqui em cima, deixa eu botar aqui, ó, casamento. Vou botar aqui o casamento / relacionamento. Relacionamento. E aqui eu falei, na palestra passada, se eu não estiver enganado, eu falei sobre o respeito, sobre a liberdade. Eu falei ao contrário, foi liberdade primeiro. Foi liberdade. Deixa eu botar aqui na ordem, para ficar, ó, liberdade, respeito, admiração e manifestação. Isso aqui está na palestra passada, gente. Eu estou colocando aqui só para a gente dar continuidade à linha. Mas olha só que maravilha. O professor Masaharu Taniguchi assim nos ensina. Agora eu vou para a página... Deixa eu só pegar aqui. Eu vou para a página 107. Na vida familiar de um lar da Seichonoye, ou seja, na vida familiar de um lar onde se busca o aprimoramento recíproco, onde se busca a prática dos ensinamentos da Seichonoye, na vida familiar de um lar Seichonoye, no projeto de um lar feliz, na formação de um lar iluminado,
o mais importante de tudo é que cada um dos cônjuges respeite a personalidade do outro. O mais importante de tudo é que cada um dos cônjuges respeite a personalidade do outro. O que nós temos hoje em dia que está acontecendo muito? A falta de respeito e a falta de liberdade geram o que nós falamos hoje, que hoje em dia muito é tratado, de relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento em que a liberdade e o respeito não estão presentes. Por quê? Quando a liberdade e o respeito não estão presentes, há a podação, há a tentativa de moldar o outro simplesmente às suas vontades. E isso retira a finalidade do relacionamento, que é o aprimoramento recíproco, e passa a ser a opressão. Então, muitas vezes as pessoas ficam até confusas. Como eu vou saber se um relacionamento é abusivo ou não? Todos os relacionamentos, gente, vão passar por aprimoramentos. Então, você ter diferenças no relacionamento faz parte. Você ter dificuldades no relacionamento faz parte. Você ter situações de aprendizado ou situações em que você precisa superar a dor fazem parte do relacionamento. Todavia, quando num relacionamento você não tem respeito e você não tem a liberdade, ele se torna um relacionamento abusivo. Como saber se você está num relacionamento abusivo? É só você observar se há respeito e se há liberdade. Se isso está sendo retirado, o seu relacionamento não é um relacionamento sadio. Abusivo aqui dá ideia de sempre que há uma violência. Não, às vezes é um relacionamento que ele é tóxico. Ele é um relacionamento não saudável. Pode ser até mesmo um relacionamento destrutivo. Isso tudo fazem parte de relacionamentos em que você não tem o respeito e a liberdade presentes. Aí você fala, meu Deus, então peraí, como é que eu vou respeitar a personalidade, como é que eu vou dar liberdade à pessoa? Quando a gente toma consciência que nós somos filhos de Deus, de acordo com a filosofia da Seichonoye, a gente fala, eu sou filho de Deus, mas não sou apenas eu. Todas as demais pessoas são filhas de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e mereço ser respeitado, a pessoa que está ao meu lado também é filha de Deus e merece ser respeitada. Uma coisa que deu muito, mas muito certo no meu relacionamento foi que, logo no início, de uma maneira tranquila, eu e minha esposa trabalhamos duas coisas muito interessantes: respeito e liberdade. Eu não entrei no relacionamento querendo mudar a minha esposa e ela não entrou no relacionamento querendo me mudar. Nós queríamos crescer. Crescer faz com que o outro também venha com a gente nessa jornada do autoaprimoramento. É diferente de ficar obrigando. Se fica obrigando, se você fica em cima, se você fica massacrando a pessoa, você tira a liberdade. Quantas pessoas brigam no relacionamento que querem que a pessoa tome postura A ou postura B? E isso, gente, não é saudável, isso não é construtivo. A forma como a gente tem que abordar é de uma outra. Claro, você, por exemplo, em relações, na questão da educação, às vezes você tem que orientar o seu filho num rumo e você tem que impor determinadas coisas. Isso não quer dizer que você está tirando a liberdade do seu filho, é que você está orientando, mas chegará a hora que você terá que soltar. Então nós orientamos uma época e depois soltamos na outra. Por quê? O relacionamento entre pais e filhos também precisa ter liberdade e respeito. Eu já conheci uma vez uma jovem que ela estudava para concurso público, não era porque ela queria, era porque os pais obrigavam. Ela só poderia trabalhar num lugar. Era só num lugar que ela poderia trabalhar, porque era onde os pais trabalhavam e os pais falavam, aqui você vai ser feliz. E ela, mas não é isso que eu quero. Mas eles não davam liberdade. Os pais têm que aprender a soltar. É difícil, gente, demais da conta, mas é o trabalho de aprimoramento da vida. É nós soltarmos as pessoas, porque elas têm as suas missões que precisam ser vividas.
Então, dentro de um relacionamento a dois, nós precisamos ter respeito e dar liberdade. Então, como eu e minha esposa não queríamos um mudar o outro, nossa, tudo entrou na mais profunda harmonia. Quantas mulheres conhecem o cara no boteco, bebendo, fazendo um monte de coisa errada? Começou o relacionamento, começa. Porque eu quero que você mude, eu quero que você pare de beber, eu quero que você pare com isso. Mas pera lá, foi aí que você conheceu. Da mesma maneira, o cara conhece a mulher numa micarê candanga. Aqui em Brasília é micarê candanga, mas numa micarê Brasil afora, a mulher adora música baiana, aí conhece, não, agora você só vai ouvir música gospel, você não vai ouvir mais músicas do mundo, vai queimar todos os seus CDs, chiclete com banana, vai queimar tudo, porque agora você só vai usar saia comprida até a canela, e a pessoa fala, poxa, mas você me conheceu daquele jeito, e agora você quer me impor a outra forma? O segredo, gente, não é impor, é você ir trilhar o seu caminho do aprimoramento e convidar o seu cônjuge para seguir junto. No caminho natural da vida é que vai ter um crescimento. Por exemplo, tem pessoas que conhecem a Seichonoye e começa para um parente, para um esposo, para a mulher, para os filhos. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Mas pera lá, dá liberdade, lê você. Você vai atingir o seu nível espiritual e quem está do seu lado te acompanha. Não fica tentando impor, não. A pior coisa do mundo é você ter a sua liberdade cerceada. As pessoas, elas têm, por natureza, elas têm repulsa à opressão. Então, quando nós somos oprimidos, nós temos vontade de reagir. E quando a pessoa fala e não faz, aí que a pessoa não quer nem saber. Por isso que a melhor maneira de você divulgar a Seichonoye dentro da sua casa é sendo um praticante da Seichonoye. É ser um praticante da Seichonoye. Porque quando você pratica, e detalhe, não precisa ser perfeito não, viu? Você vai crescendo, caindo, vai aprendendo, às vezes você desaprende, você esquece, é normal, faz parte do processo. Então, à medida que você vai praticando dentro de casa, todo mundo ao seu redor começa a olhar e fala assim, olha, isso vale muito a pena, e é isso que eu quero. Então, nós temos que ser praticantes da Seichonoye. O professor Masaru Taniguchi continua. Respeitar a personalidade de alguém significa ver a imagem verdadeira dessa pessoa. E aqui nós chegamos num ponto que é maravilhoso. Respeitar a pessoa e lhe dar a liberdade é ver a imagem verdadeira. Preletor João, o que é imagem verdadeira? A imagem verdadeira é Deus do seu interior. Deus criou tudo espiritualmente. Então, a criação de Deus está presente em todos os locais. Só que ela está presente em todos os locais de forma espiritual. A projeção dessa espiritualidade no mundo das formas de tempo e espaço se dá pela passagem da mente. Então, a vibração passa pela mente e dependendo daquilo que tem na mente, a imagem ora se projeta perfeita, ora se projeta distorcida. É por isso que no mundo fenomênico nós temos situações que ora aparentam Deus, ora aparentam ausência de Deus, porque depende da mente. E detalhe, da sua mente individual, da mente da sua família, da mente da sua cidade, da mente do seu país, da mente de todos os países, da mente da humanidade. Então, essas junções de mentes, essas junções de inúmeros pensamentos é que fazem com que a manifestação se projete da forma como está. Só que isso é projeção, como a sombra projeta o teu corpo por meio da luz divina, nós projetamos no mundo fenomênico um aspecto que talvez não é condizente com a luz de Deus. Então é como se fosse Deus, o Sol, a mente, o nosso corpo, e a projeção do mundo fenomênico, a nossa sombra. De acordo com o que está na nossa mente, ou de acordo com a forma na nossa mente, a sombra vai ter um aspecto. Então, se nós formos mais gordinhos, a sombra será mais gordinha. Se nós formos mais magro, a sombra será mais magra. Se nós formos mais altos, a sombra será maior. Se nós somos menores, a sombra será menor. Então, ou seja, de acordo com a mente, a projeção se dará de uma forma. Preste atenção, a luz do Sol é a mesma.
Nós temos 4 pessoas que simbolizam 4 mentes. A luz de Deus é a mesma, mas para cada mente, para cada forma de corpo, a sombra será uma. Então é por isso que nesse somatório mental manifesta-se no mundo das formas, ora coisas condizentes, ora coisas não condizentes, não condizentes com a criação de Deus. Então, visualizar a imagem verdadeira, visualizar esse Deus que habita dentro de nós, essa luz espiritual que está no interior de todas as pessoas, é a prática principal da Seichonoye. Um praticante da Seichonoye é uma pessoa que treina a visualização da imagem verdadeira. E de todas as práticas que a gente tem dentro da Seichonoye, fora da Seichonoye, qual é a prática que dá maior acesso a esse trabalho de visualizar a imagem verdadeira? Eu vou dar uma chance. Quem será que vai acertar? Qual é a prática que a gente mais visualiza a imagem verdadeira? Vou botar aqui de verde, vou riscar bastante. Eu vou botar as iniciais para dar um chute. Meditação, Shinsokan. Meditação, Shinsokan. Aqui o livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, onde eu abordo exatamente esse processo, esse trabalho em que nós fazemos de visualizar a imagem verdadeira, ver a imagem verdadeira. Então, ver a imagem verdadeira é você fechar os olhos para a sombra e levar os seus pensamentos para a luz solar. Então, ao invés de eu focar no que está manifestado, eu vou focar naquilo que é a existência verdadeira. E por que a gente fala que é a existência verdadeira? A sombra desaparece. A sombra desaparece. O raio solar, não. Olha que interessante. A Terra gira e faz dia e noite. Quando estamos de dia, sentimos a luz, o calor, a radiação emitida pelo astro-rei, pelo Sol. Quando estamos de noite, nós não sentimos. Parece que os raios solares não existem mais, só que eles continuam sendo emitidos. Apenas é o fato de que nós estamos do outro lado do planeta, onde se faz sombra. Da mesma forma, mesmo que o seu corpo carnal esteja perecendo, mesmo que alguém da sua família haja falecido, mesmo que algum conhecido tenha morrido, por mais que o fenômeno esteja desaparecendo, o espírito continua vivo. Então, ou seja, nós não conseguimos enxergar, mas não quer dizer que deixou de existir. A vida continua de forma espiritual. E dentro dessa vida espiritual, a centelha divina que nós chamamos de imagem verdadeira. Então, o praticante da Seichonoye é aquele que visualiza a imagem verdadeira. É aquele que foca na imagem verdadeira e nela que dá força, e nela que visualiza e ela que consegue trabalhar mentalmente. Então, quanto mais você visualizar a imagem verdadeira, quanto mais você conseguir visualizar a imagem verdadeira, mais você vai conseguir projetá-la, mais você vai conseguir enxergá-la, mais o paraíso celestial se manifestará. Então, se a gente voltar para aquela analogia que eu trouxe no início, o céu está composto de pessoas paradisíacas, o paraíso está composto de pessoas paradisíacas, e pessoas paradisíacas são pessoas que manifestam a sua imagem verdadeira. Quanto mais você buscar ver a imagem verdadeira no próximo, mais a sua imagem verdadeira brilhará. Quanto mais você praticar em ver a imagem verdadeira, mais você será capaz de ver a imagem verdadeira. Olha que interessante. Fizeram uma vez um experimento sociológico muito legal. Trouxeram um índio que não tinha contato com a sociedade para o meio de uma cidade e pediram para ele identificar as diferenças dos carros. Não conseguia. Ele não conseguia. Ele conseguia entender as cores, mas os carros para ele eram todos iguais, tudo igual. Aí você fala, não gente, que absurdo, como é que o índio não ia separar? Gente, você tem uma picape, você tem um carro menorzinho, você tem um carro que o capô é mais levantado, as rodas são diferentes, os faróis são diferentes, a placa é diferente, ele não conseguia enxergar isso. Aí as pessoas riram, meu Deus, olha só, como ele é ingênuo mesmo, não é capaz de perceber.
fizeram o mesmo. Pegaram uma pessoa da cidade e levaram para o meio de uma floresta. Chegou no meio da floresta, a pessoa não conseguiu identificar nenhuma diferença entre as árvores. Era tudo verde. É tudo verde, tudo cheio de galho. E o índio sabia a diferença de cada uma delas. Aí você fala, quem é melhor? Não é melhor. É questão de treino no local em que está a visualizar aquilo que te rodeia. Então, nós da cidade, nós somos treinados a visualizar aquilo que está na cidade. Quem está na natureza está adaptado ou está treinado a visualizar aquilo que a natureza nos oferece. Então, inclusive na natureza, gente, as cores nos dão dicas daquilo que pode e que não pode. Então, se nós treinarmos a visualizar a imagem verdadeira, nós seremos muito mais capazes de vê-la em tudo do que aquela pessoa que não treina. Por isso que um praticante da Seiichi no-e é um treinador de visualização da imagem verdadeira. Ok, preletor, eu quero treinar. O que eu tenho que fazer? Vamos lá? Respeitar a personalidade do cônjuge significa ver a imagem verdadeira dele, que é um ser feito à imagem e à semelhança de Deus. Seja como for o aspecto de uma pessoa, seja como for o aspecto que uma pessoa apresenta agora, mesmo que seja um aspecto horrível, esse não é a sua imagem verdadeira. Seja como for o aspecto que uma pessoa apresenta agora, mesmo que seja um aspecto horrível, esse não é a sua imagem verdadeira. Não passa de falso aspecto, cujo colorido é o reflexo de nossos próprios pensamentos. Não passa de falso aspecto, cujo colorido é o reflexo de nossos próprios pensamentos. E agora aqui eu vou aprofundar num ponto que é muito, muito importante. Entenda o que eu estou falando, não distorça. Não, na palestra passada eu vou falar muito sobre isso, as pessoas pegam aquilo que fala e distorcem. Não distorça, compreenda. A lei, o mundo fenomênico não acontece pelo acaso. O mundo fenomênico ele é regido por leis espirituais, leis mentais, que são invisíveis. Nós temos as leis físicas que podem ser percebidas na matéria e nós temos as leis mentais que são percebidas acima da matéria. As leis mentais regem, inclusive as leis físicas. As leis físicas fazem parte das leis mentais. Então, ou seja, as leis coordenam, esse mundo ele é organizado, gente. Não tem uma reação química que não aconteça se não for de acordo com a lei, gente. Átomos que se repelem, eles não vão se juntar ao acaso. Tudo acontece em ordem, por isso que a gente consegue ter forma. Por que a gente consegue ter forma? Porque as leis são respeitadas. Não vai ter nenhum lugar do planeta Terra ou do universo que você vai andar e de repente, aqui não existe gravidade. Por quê? Porque dentro do universo você tem leis que são observadas. Pelo menos perto de corpos muito massivos, você tem leis que são observadas. E a lei da gravidade faz parte dessa sabedoria universal que aplica. Então, 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio vão formar água. Aqui em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Urano, na galáxia de Andrômeda, perto do buraco negro, lá que baterão a foto, lá na galáxia M87. Não importa, aonde quer que você queira, a junção dessa sabedoria envolvendo essas moléculas transforma em água, seja ela em estado sólido, gasoso ou líquido. Então, o que acontece? A sabedoria, ela rege o universo. Então, se a gente entender que essa sabedoria rege o universo e manifesta-se em forma de leis físicas e leis mentais, nós compreendemos que as leis mentais regem a manifestação. Logo, tudo o que nós podemos viver na sua vida, ele é reflexo de algo que está dentro de nós. Pessoas que são atraídas para relacionamentos horríveis, é porque dentro dela existem pensamentos, sentimentos e acontecimentos gravados que são horríveis. Eu já tive a oportunidade de viver um relacionamento onde o meu respeito e a minha liberdade foram retirados. Então, foi um relacionamento nem um pouquinho agradável, nem um pouquinho engrandecedor. Pelo contrário, me usurpou, me retirou e me detonou.
A pergunta é, espiritualmente, aonde estava a causa de eu ter atraído esse relacionamento? E a resposta espiritual é dentro de mim. Dentro de mim. Era dentro que estavam os sentimentos ruins, as mágoas que eu tinha em relação aos meus pais, as mágoas que eu tinha em relação aos meus irmãos, os sentimentos de inferioridade, os complexos. E aí a gente volta às palestras, gente. Vão voltando às palestras de relacionamento para vocês entenderem o ponto em que nós estamos chegando aqui. Então, os problemas nunca estiveram fora, eles estavam dentro de mim. No momento em que eu comecei a retirar esses problemas dentro de mim, pela lei do semelhante atrai semelhante, então, pela lei do semelhante atrai semelhante, começou a mudar a projeção. Aí eu saí de um relacionamento ruim e fui para um relacionamento bom. Por quê? Porque eu dei sorte? Não. Semelhante atrai semelhante. O que eu quero dizer? Que os nossos relacionamentos são espelhos que nós trazemos para refletir o que tem dentro de nós. Os nossos relacionamentos são espelhos. Aí deve ter alguém agora falando assim, meu Deus do céu, então eu trouxe o pior espelho do mundo. Não é para a gente sofrer, gente. Isso aqui é algo libertador. Porque se você descobre onde está a causa, o que você tem que fazer? Mudar o seu interior. Muitas pessoas me fizeram perguntas nas últimas palestras e uma delas é assim, preletor, como saber então se o meu namoro está certo? Como saber se o meu casamento vai dar certo? Como saber se as coisas funcionarão? A gente não tem como saber, mas a gente tem como agir. Porque a gente não sabe a nossa missão, a gente não sabe o nosso aprendizado, a gente não sabe qual o aprimoramento que a gente está precisando, mas a gente pode agir. E como é que a gente age? Consertando o que está dentro de mim. Se você tirar suas mágoas, se você reformular a sua mente, e se principalmente você treinar a ver a imagem verdadeira sua e dos outros, o que está dentro de você vai se elevar. E quando semelhante atrai semelhante, adivinha o que vai vir para próximo de você? Condizente. Alguém condizente. Então, o seu relacionamento, olha que interessante, o seu relacionamento ele vai ter liberdade, ele vai ter respeito, ele vai ter admiração e ele vai manifestar se você for o primeiro a libertar, respeitar, admirar e manifestar. É impressionante como isso é verdade. É impressionante. Ah, preletor, eu conheço muitos relacionamentos em que uma pessoa é maravilhosa e a outra é horrível. Na hora de se manifestar, você tem diferença, mas na essência é igualzinho. Porque semelhante atrai semelhante, gente. É muito impressionante. Uma vez, um casal se uniu, o cara extremamente arrogante, e a menina, assim, ela parecia ser a coisa mais pura do mundo. E todo mundo falava, gente, o que esses dois estão fazendo junto? E uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, meu Deus, tadinha dela. Eu falei assim, ó, a gente não pode ter dó, porque não só eles estão no trabalho de aprimoramento, mas tem uma coisa mais, eles são semelhantes. Ela tinha uma manifestação assim, meiga com as pessoas, mas internamente extremamente arrogante. Exatamente como ele. Só que o cara, ele externava, ela segurava. Na hora do vamos ver, na hora de sentar para viver o local de aprimoramento recíproco, é que a gente vai observar. Por isso que a gente não pode ficar muito só olhando a superficialidade. É no dia a dia, gente. É no dia a dia. É quando você abre os olhos e acorda de manhã, é que você já começa a viver, é que você já começa a manifestar o seu nível de pensamento. Então tem pessoas que conseguem segurar até na aparência. Aparece ser uma pessoa super educada, uma pessoa super elegante, mas dentro de casa é que nós vamos conhecer quem é quem. Então, por isso, se você entender que o seu relacionamento, ele é o espelho da sua mente, você tem a grande oportunidade de mudar. Preletor, como eu faço para mudar? Nós vamos começar a trabalhar a imagem verdadeira. Ver a imagem verdadeira. De quem? Do seu cônjuge.
E isso serve para tudo, para família, para amigos, para tudo. Quando você começa a entender que tudo que vem é reflexo da sua mente, ou seja, o seu relacionamento é o espelho que você traz para a sua frente, para ver o que tem dentro de você, então você começa a trabalhar a ver o que tem de melhor. Como você começa a trabalhar o que vem de melhor, o espelho começa a refletir aquilo que tem de melhor. Ou seja, se está ruim, é porque está manifestando o ruim que está dentro de mim. Se eu elevo para o melhor, começa a manifestar o que tem melhor. Um exemplo bem clássico, você chega na frente do espelho e faz careta. O que o espelho vai fazer para você? Careta. Se você chegar para o espelho e sorrir, o que o espelho vai fazer para você? Sorrir. É a mesma coisa. Se nós elevarmos a nossa consciência, os nossos sentimentos e as nossas vibrações, o espelho chamado relacionamento também assim refletirá. Preletor, aquela pessoa não vai mudar nunca, aquele homem não vai mudar nunca, aquela mulher não vai mudar nunca, casei com uma bruxa, casei com um monstro. Eu sempre falo, o interessante é, de tantas pessoas, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas. 3 bilhões e meia, em regra, a grosso modo, são homens e 3 bilhões e meia são mulheres. E você, de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo, você escolhe logo a pior? Você tem a capacidade de pegar a pior pessoa para casar? Ou alguma coisa aconteceu no caminhar? Primeiro, ou o relacionamento começou por motivos errados, ou segundo, durante o casamento vocês esqueceram de usar a mais poderosa de todas as ferramentas que nós temos para construir uma relação. Sabe qual que é? Alguns vão falar, é meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan faz parte. A mais poderosa de todas as ferramentas, a mais poderosa, da qual faz parte a meditação Shinsokan, é o poder da palavra, gente. É o poder da palavra. Quando palavra, gente, não é só o que é verbalizado. Palavra é o que é falado, pensado e expressado, gente. Expressado. Se você quer viver o paraíso, você tem que saber usar o poder da palavra. Voltemos àquela analogia, o paraíso é composto de pessoas paradisíacas. Me diga, estamos no paraíso, como é que é utilizado o poder da palavra no paraíso? As pessoas falam somente em coisas maravilhosas, as pessoas pensam em coisas maravilhosas e as pessoas expressam coisas maravilhosas. Ou seja, o poder da palavra no paraíso é utilizado de forma positiva. Você quer transformar o seu lar na maravilha, é você usar o poder da palavra de forma paradisíaca. Falar somente o que é positivo, pensar somente o que é positivo e expressar somente o que é positivo. Mas, preletor, como é que eu vou fazer isso? É na prática, é superando as dificuldades e visualizando aquilo que está além da feiura ou da aparência repugnante. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Seja como for o aspecto que uma pessoa apresenta agora, não importa o aspecto que ela apresenta agora, mesmo que seja um aspecto horrível, esse não é a sua imagem verdadeira. Então, mesmo que seu cônjuge esteja manifestando um aspecto horrível, a gente vai visualizar a perfeição que está por detrás da aparência. E nós vamos entender, essa aparência é projeção mental. Eu vou visualizar o que está por detrás. No momento em que você começa a visualizar o que está por detrás, você vai reconhecer mentalmente. Você vai começar a usar o poder da palavra ao seu favor. E quanto mais você reconhecer, semelhante atrai semelhante. Quem reconhece a perfeição, atrai a perfeição. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Ver o eu verdadeiro da esposa. Depois ele vai falar do marido, viu, gente? Ver o eu verdadeiro da esposa, estou na página 110. Não significa ver a feiura e as impurezas que virão à tona se analisar o seu aspecto fenomênico. Significa contemplar a sua imagem verdadeira, perfeita de filha de Deus. Do mesmo modo, ver o eu verdadeiro do marido não significa pôr à mostra os feios e sujos pensamentos íntimos dele.
Mesmo que ele pareça ter feio e sujos pensamentos íntimos, é preciso compreender que esse não passa de aspecto aparente, que nada tem a ver com o seu eu verdadeiro, e procurar ver o seu aspecto real e perfeito de filho de Deus, que existe por detrás da aparência fenomênica. É nisso que consiste a religião, é nisso que consiste viver a religião dentro do próprio lar. Gente, isso aqui é lindo demais, é lindo demais. Eu vou ler novamente para que a gente possa gravar muito isso, porque aqui o professor Masaru Taniguchi está dando a resposta, ele está dando a prática de como nós vamos viver dentro da nossa casa, um lar maravilhoso, um lar Seichonoe, e extrair do nosso cônjuge a maravilha que é a perfeição do Filho de Deus, dando liberdade e respeito, porque respeitar é ver a imagem verdadeira. E quando eu vejo a imagem verdadeira, eu liberto, porque eu não tento mais mudar o fenômeno, eu deixo com que o Deus interior se manifeste. Olha só, ver o eu verdadeiro da esposa não significa ver a feiura e as impurezas que virão à tona se analisar o seu aspecto fenomênico. Significa contemplar a sua imagem verdadeira, perfeita de filha de Deus. Do mesmo modo, ver o eu verdadeiro do marido não significa pôr à mostra os feios e sujos pensamentos íntimos dele. Mesmo que ele pareça ter feios e sujos pensamentos íntimos, é preciso compreender que esse não passa de aspecto aparente, que nada tem a ver com o seu eu verdadeiro, e procurar ver o seu aspecto real e perfeito de filho de Deus, que existe por detrás da aparência fenomênica. É nisso que consiste a religião, é nisso que consiste viver a religião dentro do próprio lar. Gente, isso aqui é lindo demais, gente, é lindo demais. Então, o que você precisa fazer? Ao acordar, olhe para o seu cônjuge. Não dê atenção ao aspecto, mesmo que ele levante com o cabelo parecendo que vai brigar com Deus, com a cara toda torta, cheia de coisas penduradas que não fazem parte da higiene, não importa, você não vai olhar isso, você vai fechar os olhos, você vai botar as mãos justapostas e você vai reverenciar o Deus que habita no interior. Obrigado, meu cônjuge, você é filho de Deus, você é a vida de Deus, muito obrigado. Obrigado por você participar da minha vida e possibilitar o meu aprimoramento. E você vai reverenciar e vai ficar nesse estado de reverenciando a imagem verdadeira dele por alguns minutos. Todos os dias faça isso. E mais, comece a elogiar. Parabéns, muito obrigado, agradeço, você é uma pessoa maravilhosa. Comece a elogiar, mas é um elogio verdadeiro, não é aquele elogio para tapar o sol com a peneira. Você pensa horrível e você tenta elogiar para ver se manifesta. Não, visualiza, elogia aquilo que é verdadeiro. Você vai observar como é que vai ouvir a transformação. Pensa só, entramos no paraíso, estamos no céu. Quando a gente entrar aqui, como é que você acha que nós vamos ser recebidos? Que bom que você chegou. Muito obrigado, a sua vida é muito importante. Você agora vai fazer com que o paraíso seja cada vez melhor. Que bom que você chegou. E diga-se de passagem, você está maravilhoso, viu? Muito obrigado. Aí você, caraca, aqui realmente é o paraíso. Porque se fosse o inferno, você ia chegar e falar assim, seu corte de cabelo está muito demodê, as suas roupas são bregas, não combinam. Eu já vi que você é uma pessoa que não tem classe, não faz parte do nosso nível. É assim que é o inferno. Separação, ódio, disputa, briga. No paraíso não, reconhecimento. Ora, você quer que o seu lar seja o paraíso ou seja o inferno? Como é que você tem que fazer? Gente, eu conheço uma mãe que chegou para as filhas e falou assim para as 3 filhas, filhas, a gente tem que ir para o Rio de Janeiro. Aí elas viraram e falaram, gente, ó, foi ela que falou, não sou eu não, viu? Não tem nada a ver com isso. Então, o pessoal do Rio de Janeiro não fica bravo comigo não, vai ficar bravo com essa moça. Mas ela virou para mim e falou assim, nossa, eu fui para o Rio de Janeiro e eu vi que as pessoas lá são tão comuns que até vocês vão ficar bonitas. Aí elas, pô, obrigado mãe, que maneira legal de elogiar. Ou seja, ela falou assim, filhas, vocês são tão avacalhadas, vocês precisam ir para o local em que vocês possam ser destaque. Então, me diga, é legal crescer num lugar assim que as pessoas falam isso? Uma outra vez eu conheci uma mãe que falava assim para o filho, filho, você é feio. E o filho ficava triste. E uma vez perguntaram, por que você fala isso para o filho? Prefiro que eu fale logo do que o mundo falar para ele. Ora, gente, e desde quando a beleza de uma pessoa só é medida pelos seus traços físicos? Eu conheço pessoas de traços impecáveis, mas de coração vazio, que não manifesta beleza alguma. É apenas aquela beleza do uso, aquela beleza do desejo, mas não aquela beleza que transcende, aquela beleza que eleva
aquela beleza que engrandece. Então, o que acontece? E detalhe, o que é feio para um pode ser bonito para outro, é muito relativo também. Tem muita gente que acha outras pessoas bonitas que às vezes a gente já não acha. Então, o que acontece? Você precisa enxergar além, você precisa ver a imagem verdadeira para que o seu lar seja o paraíso. Então, na sua casa tem que ser o paraíso. Então, como é que você deve falar na sua casa? De maneira paradisíaca, sempre exaltando aquilo que é melhor. Lembrem-se, é uma prática. Preletor, tem dia que eu levanto, eu quero ver tudo, menos a imagem verdadeira. Tudo bem, deixa passar o calor da explosão e depois você volta a praticar para ver a imagem verdadeira. Precisamos utilizar o poder da palavra a fim de que, pelo poder da palavra, a essência da imagem verdadeira contida no âmago de todo mundo se manifeste. Então, olha só. A diferença do casamento para o namoro é que no namoro, em regra, já se trabalha desde o início sempre ver as qualidades. No casamento, se esquece de buscar ver sempre as qualidades. Sempre as qualidades. Eu já estou com mais de 12 anos de casado. Todos os dias, quando eu falo com a minha esposa, a gente fala de forma carinhosa. Por que eu vou perder o carinho? Gente, é tão gostoso quando alguém fala de forma carinhosa comigo. Eu gosto de receber carinho. Por que eu vou perder o carinho? Preletor, a rotina. Se você deixa a rotina te engolir, é porque você não está deixando, você está deixando com que a onda te leve. Você precisa aprender a lidar com a rotina. Como é que a gente faz com que a rotina se torne algo grandioso? Quando a gente começa a usar o poder da palavra. Falou errado? Tenha a humildade de ir lá e pedir desculpa. Desculpa, eu estava com a cabeça quente, não falei o que eu realmente queria, me perdoe. Gente, o que massacra os relacionamentos, o que faz com que os casamentos terminem, com que os relacionamentos rumem ao insucesso, é o uso inconsequente do poder da palavra. Tem gente que acha, estou em casa e falo o que quiser. Não pode. No livro A Verdade da Vida, volume 7, já na parte final, o professor Masaharu Taniguchi fala: muitos lares que conhecem a Seichonoye não vivem a Seichonoye porque as pessoas acreditam que podem fazer o que querem dentro de casa. E não pode, gente. Casa é local de aprimoramento, não é local de regresso, não é local de detonação, não é local de, em vez de evolução, de involução. Sua casa tem que ser o paraíso. E olha só o que nós aprendemos nessa pandemia. Aqueles que trabalham para que sua casa seja um local maravilhoso, no momento em que foram obrigados a ficar em casa, conseguiram passar por essa situação difícil de uma maneira melhor. Aqueles que não construíram dentro de casa e sua casa era um local horroroso, na hora que tiveram que ficar, não deram conta. Lá, gente, tem que ser o seu local, o seu refúgio da felicidade. Não pode ser um local que você só vai dormir e fugir. Se isso está acontecendo, precisa ser trabalhado. Quando nós nos evoluímos que eu digo, quando nós possibilitamos que Deus interior manifeste cada vez mais, aí sim nós começamos a transformar o nosso lar, a nossa vida, a nossa casa no paraíso. Prestem bem atenção. Usar o poder da palavra com elogios, palavras carinhosas, gente. Aquilo que você for falar, gente, tem um relato muito interessante que uma mulher brigava todo dia com o marido, todo dia. O marido chegava, tinha bebido um pouco, a mulher ia brigar. Foi conversar com o preletor. Qual é a orientação? O preletor falou assim: toda vez que seu marido chegar, você bota água na boca e fica com a água na boca. Aí ela: mas por que isso? Vai dar certo. O marido chegava, ela botava água na boca, o marido olhava para ela, o que acontecia? Ela não reclamava. Como ela não reclamava, ele começou a sentir em paz. Claro que o preletor passou. Você bota água na boca e começa a repetir: muito obrigado, meu marido, muito obrigado, meu marido. Mesmo que isso não seja no momento que você queira pensar, você vai se obrigar. E ela enchia a boca de água e ficava: muito obrigado, muito obrigado. E ele chegou. Primeira semana ele chegou, achou aquilo esquisito, porque ela não brigava mais. Segunda semana, ele começou a chegar mais cedo. Sabe o que aconteceu? Ele parou de sair do trabalho e beber e começou a ir para casa. Por que ele começou a ir para casa? Porque ele começou a sentir-se bem em casa. Tem filhos, maridos e esposas que saem de casa, gente, porque o ambiente é tão ruim que quer fugir, gente.
A gente tem que fazer do nosso lar o paraíso. E como é que a gente faz o paraíso? Usando o poder das palavras e vendo a imagem verdadeira. Ora, se o meu filho é perfeito, eu vou reconhecer a perfeição dele. Não estou falando que é para você pegar o que é feio, o aspecto ruim, e falar que isso é Deus. Não é isso. O que é feio é feio. Nós não vamos olhar o feio, nós vamos olhar a perfeição que está por detrás do feio. Não é você pegar o seu filho drogado e falar, ah, filho, você é drogado, você é lindo drogado. Não tem nada disso. O filho drogado não é criação de Deus. Então essa projeção do filho drogado não foi criado por Deus. Então eu vou ver o filho perfeito que nunca usou droga, que está por detrás da aparência fenomênica. É isso que é ver a imagem verdadeira. Não é ver o marido doente, não é ver a esposa histérica, não é ver o cônjuge estressado, é você ver o que está por detrás da aparência. O marido, a esposa, a companheira perfeitos e maravilhosos, criados à imagem de Deus, a essência divina deles. É eles que eu vou ver, é eles que eu vou reconhecer, é a eles que eu vou louvar. Quanto mais você fizer isso, e por isso que a meditação Shinsokan é fundamental, porque ela adestra a nossa mente para isso, ela nos ensina, ela nos conduz aos caminhos para que nós façamos isso de maneira rápida, prática e eficiente. Quando nós fazemos isso, o nosso lar se torna o paraíso e nós nos transformamos, porque o que está dentro de você será corrigido, o que está dentro de mim será corrigido. Experimente fazer essa prática, experimente fazer e depois você me conta, todos os dias. Quem é casado, quem tem namorado ou quem está solteiro, faça com algum familiar, levante todos os dias. Não precisa falar nada, gente, você só vira, pode ser até para o quarto, não precisa nem ser do lado, mas você só vira, traz a imagem perfeita do seu familiar e faça uma reverência. Eu reverencio o Filho de Deus que habita no seu interior e visualiza aquela perfeição por alguns minutos. Me diga como é que será a sua semana, me diga como é que será o seu mês, me diga o tanto que vai transformar na sua vida. Eu tenho inúmeros relatos de casais que transformaram quando eles começaram a fazer essa prática, em que eles acordavam e um reverenciava o outro, falando, obrigado marido, obrigado esposa por você fazer parte da minha vida, meu muito obrigado, e visualizava a imagem verdadeira, e visualizava a imagem verdadeira, e visualizava a imagem verdadeira. A gente às vezes quer ver muitos defeitos para ajudar a pessoa a mudar, mas ver os defeitos muitas vezes joga a pessoa no buraco, porque ela acaba reconhecendo que ela é somente cheia de defeitos. O caminho da Seichonoye, em vez de apontar os defeitos, é apontar as qualidades para que elas se destaquem. É ver a imagem verdadeira. Ok? Vamos então para a prática da meditação Shinsokan, para que possamos cada vez mais visualizar a imagem verdadeira e não se esqueçam, dentro dessa questão de relacionamento, que foi esse assunto que nós trabalhamos em 4 palestras, falamos das atitudes, falamos de tudo. Nesse ponto, nós abordamos de maneira relativamente profunda a manifestação da verdadeira liberdade e a manifestação do verdadeiro respeito por meio da contemplação da imagem verdadeira e do uso do poder da palavra. O poder da palavra, gente, é uma faca de 2 gumes. Se você souber usar, você consegue cortar tudo aquilo que você precisa de maneira linda, de maneira maravilhosa. Se você não souber usar, você se corta, você se machuca e você se fere. Por isso que nós precisamos estudar. Ler livros da Seichonoye te possibilita aprender a usar o poder da palavra. Use o poder da palavra, contemple a imagem verdadeira e entenda que o seu relacionamento te traz a grande oportunidade de você retirar de dentro de você aquilo que não é condizente com Deus. Ok? Vamos para a prática então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição de oração para nós realizarmos a meditação Shinsokan. Oportunidade agora em que nós vamos visualizar a imagem verdadeira. Visualizar a imagem verdadeira, como eu já disse, é você ver com os olhos mentais a perfeição. Então, quando nós falamos vamos visualizar a imagem verdadeira, nós vamos ver com os olhos mentais a perfeição que está por detrás da matéria. Por mais que o aspecto fenomênico não seja condizente, nós podemos com os olhos mentais transcender as aparências e chegar na essência espiritual que existe por detrás. Ok? Então vamos colocar as mãos justapostas em frente ao rosto, respiração lenta e vagarosa, pensamento voltados na perfeição de Deus.
Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do nosso amado Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Eu farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite. Meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube dá destaque ao vídeo e ele vai sendo naturalmente divulgado para mais e mais pessoas, para que elas tomem consciência da sua essência, da sua espiritualidade e da sua grandiosidade. E o nosso dever de casa dessa semana, muito obrigado, vai ser um dever de casa muito especial. Primeiro, vai ser fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, mas nós vamos pegar um pedaço da nossa meditação Shinsokan e nós vamos levar para a prática diária. Qual que é? É treinar a visualização da imagem verdadeira. O que é treinar a visualização da imagem verdadeira? Você vai parar por alguns instantes, vai fechar os olhos, pode ficar em posição de oração e você vai ao ente querido, que é o cônjuge, aos seus pais, seus filhos, pode ser para um namorado, pode ser para algum amigo, para alguém querido próximo, pode ser familiar ou não, mas alguém querido próximo, você vai fechar os olhos, pode ficar com as mãos justapostas ou não, eu tenho por hábito sempre colocar as mãos justapostas e você vai visualizar a imagem verdadeira daquela pessoa. Você não vai observar a aparência, você vai visualizar por detrás. Trazer um exemplo. Você está com um parente que está no hospital, ele está hospitalizado. Aí você não vai olhar para aquele aspecto em que a pessoa está deitada na cama, que ela pode estar até com um tubo saindo do corpo. Você não vai observar aquilo, você vai fechar os olhos para aquilo e você vai visualizar a perfeição da pessoa. Qual é a perfeição da pessoa? Ela está alegre, feliz, saudável, porque ela é vida. Ela é vida. Espiritualmente, ela não está sofrendo aquilo que materialmente ela está vivendo. Então, o corpo pode estar na cama, o espírito não. Então, nós vamos visualizar essa imagem verdadeira espiritual que está por detrás. Então, nós vamos fechar os olhos e vamos visualizar aquela pessoa feliz, saudável, correndo, sorrindo, aquela pessoa iluminada. É assim que nós fazemos o trabalho da visualização. Nós vamos fazer isso 20 vezes ao dia. Então, você pode fazer mais de uma vez para a mesma pessoa ou você pode fazer para 20 pessoas. O importante é você treinar. Então, levantou da cama, para quem é casado, já olha para o seu cônjuge e já faz essa prática. Visualize o seu cônjuge perfeito. Visualize a imagem verdadeira dele perfeita. Aí você vai fazer isso com seus filhos. Faça isso também com as pessoas que trabalham com você e assim por diante. Você vai ver que 20 vezes ao dia é pouco
para tanta gente que a gente tem que visualizar a imagem verdadeira. Praticante da Seichonoe, é quem treina visualizar a imagem verdadeira. Você quer ser um praticante da Seichonoe? Treine visualizar a imagem verdadeira. Ok? Então esse é o nosso dever de casa. Você faz isso na meditação Shinsokan e também durante o dia. Ok? E após visualizar, muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado. Vocês vão ver como a semana de vocês vai ser uma semana maravilhosa, porque vocês vão estar em contato constante com a maravilha da essência espiritual que está por detrás da matéria. Quem vê além vai muito mais longe do que aquele que só vê o que consegue perceber. Aquele que só consegue, aquele que acredita que o mundo é somente o que os seus olhos percebem, ele tem uma visão pequena e acaba ficando restrito. Agora, aquele que vê além vai muito mais longe. Ok? Meu muito obrigado, uma semana abençoadíssima para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado e até mais.